Vamos falar do rubro-negro agora, acionando o Vincenzo Dalicani, falando das visitas internacionais. Olha aí, ó, o Atlético sendo visitado nesse começo de semana. Boa tarde, Vincenzo. Boa tarde, TT, muito boa tarde aí aos amigos da bancada, boa tarde também para o ouvinte que nos acompanha. Pois é, TT, o Atlético visitado por 2 clubes europeus nesse início de semana. Ontem visitado pela comissão do Arsenal da Inglaterra e hoje a comissão do Barcelona chega por lá no CT do Caju para fazer uma visita ao Vitor Roque também. Vamos começar por ontem. No domingo, então, o diretor técnico lá do Arsenal, o Edu Gaspar, ex-jogador da seleção brasileira, era diretor também da seleção brasileira, jogou no Corinthians. O Edu Gaspar e mais outros 2 membros da direção do Arsenal visitaram as instalações do Atlético, o CT do Caju vazio, porque não teve treino no domingo, mas eles visitaram, né, o CT do Caju e a Arena da Baixada, acompanhados pelo CEO de futebol e negócios internacionais do Atlético, o Alexandre Matos. O Edu Gaspar, inclusive, se disse muito impressionado com a estrutura e com tudo que foi mostrado. Ele está fazendo parte dessa comissão do Arsenal, que nessa data FIFA está visitando clubes brasileiros, então visitou Corinthians, Palmeiras e Fluminense, e o Arsenal busca com isso possíveis parcerias do futebol brasileiro. Além de conhecer as metodologias desses clubes que têm visitado, ainda deve visitar outros clubes no sul do Brasil nessa viagem da comissão do Arsenal, né, da direção, e 2 diretores e o diretor técnico Edu Gaspar, famoso aqui no futebol brasileiro, ex-jogador e ex-coordenador também da seleção brasileira. Isso também vai muito de encontro com as parcerias que o Atlético tem formado recentemente, né? Na semana passada, o ouvinte vai se lembrar, noticiamos aqui a parceria do Atlético com o Ajax. Os detalhes dessa parceria que visa competir com clubes bilionários, clubes mais ricos do futebol mundial, pela formação de jogadores. Então, talvez essa iniciativa com o Arsenal resulte em alguma coisa nesse momento. A informação que a gente tem é que foi uma visita mais protocolar, mas para conhecer a estrutura do Furacão. E nessa segunda-feira, aí sim, rolando o treino lá no CT do Caju. O treino rolou nessa manhã lá no CT do Atlético. No próximo bloco a gente traz as informações da preparação do rubro-negro para a partida contra o Grêmio na próxima quarta-feira, mas na segunda-feira também o Atlético vai receber a visita da comissão do Barcelona para conhecer, né, o Vitor Roque pela primeira vez, o Deco, diretor de futebol do Barcelona, aquele Deco que foi jogador por muito tempo, passou por clubes muito grandes no futebol mundial, teve passagem pelo Fluminense, tarde na carreira aqui no Brasil também. O Deco se tornou diretor de futebol do Barcelona recentemente, deu entrevista há 2 semanas no confronto do Barcelona contra o Porto pela Champions League, falando sobre toda essa visita que ele faria aqui no Atlético. Então chegou o dia, ele e uma comissão vão visitar aí o Vitor Roque para tirar fotos e registrar pela primeira vez o atacante com a camisa do Barcelona, com as cores azul-grená do Barcelona. Então os primeiros registros do Tigrinho, como é chamado o Vitor Roque na Espanha, saem hoje lá no CT do Caju, nessa visita da direção da comissão do Barcelona ao Vitor Roque. O Vitor Roque que a partir de janeiro de 2024 é jogador do Barcelona, as partes já estão cientes e o Barcelona decide o que vai fazer com ele a partir dessa data, se vai mantê-lo no Atlético ou se vai incorporá-lo aí ao seu elenco. O Vitor Roque que custou muito caro ao Barcelona, né, 40 milhões de euros, mais as variáveis e os bônus e os impostos que o Barcelona vai ter que pagar. O Barcelona que tem que ainda liberar espaço aí no fair play financeiro da La Liga para conseguir inscrever o Vitor Roque. Aí, talvez por isso o clube catalão mantenha o Vitor Roque por mais 6 meses no Atlético, mas fato é que o Barcelona espera receber um pagamento de uma dívida aí de 40 milhões de euros do fundo Líbero, fundo alemão de investimento. Isso garantiria pelo menos a contratação do Vitor Roque. Ainda faltaria liberar espaço na folha salarial do elenco do Barcelona. Isso também falamos na semana passada, quando o André Puri disse que o Barcelona já tinha garantido que o Vitor Roque vai em janeiro. Confirmamos com membros do Atlético também, o Vitor Roque vai em janeiro a Barcelona e o Barcelona decide o que fará com ele a partir de janeiro de 2024. Vitor Roque que ainda se recupera de lesão no tornozelo, lesão inclusive que o Atlético escolheria pela cirurgia, mas o departamento médico da direção do Barcelona disse que pediu que não fosse feita uma cirurgia com o Vitor Roque, porque isso poderia acarretar em efeitos futuros na carreira do Vitor Roque. Então não fez a cirurgia
por pedido do departamento médico do Barcelona, e será jogador do Barcelona em janeiro de 2024. Vitor Roque terá seus primeiros registros com as cores do Barcelona no dia de hoje, com a comissão capitaneada aí pelo Deco, que é diretor de futebol do Barcelona. Então, 2 visitas, ontem a do Arsenal para conhecer a estrutura do Atlético, hoje a do Barcelona para conhecer o Vitor Roque, fazer registros do atacante com as cores azul-grená. Vai vestir a camisa do Barcelona pela primeira vez, Janaína Castilho, mesmo aqui. Exatamente, né? Mas isso é uma questão de tempo, né? A gente sabe que a saída do Vitor Roque pro Barcelona é algo que certamente o Atlético vem se preparando, né? E também ter essa boa relação tanto com o Barcelona quanto com o Arsenal, né? Estreitando esses laços internacionais, eu acho que é algo dentro desse projeto do Atlético de dar mais um passo dentro do seu projeto, né? De se tornar um clube conhecido mundialmente, que possa aí também avançar em outros caminhos, tanto da formação de jogadores, quanto da troca de informações, de metodologias internacionais que também podem agregar dentro do que o Atlético tem hoje, né? O Atlético tem uma estrutura gigantesca, né? Em que forma muitos garotos, acaba também sendo um clube formador na reta final da preparação de muitos atletas que vêm de outros clubes. Então é algo que o Atlético faz muito bem, e certamente a ausência do Vitor Roque vai ser muito sentida, mas certamente também no ano de um centenário, em 2024, o Atlético vai ter que buscar alternativas, né, para poder suprir essa ausência e trazer novas opções ali pro ataque do Furacão. Esse negócio já está desenhado faz tempo, né? O problema não é do Atlético, o problema é o Barcelona, né? Barcelona que não conseguiu ainda viabilizar a questão lá do fair play financeiro para ter o Vitor Roque no seu elenco. Se tivesse isso viabilizado, o Vitor Roque já estaria jogando lá na Espanha, né? Na metade do ano, quando ele foi adquirido pelo Barcelona. O Barcelona tem a expectativa e quer levá-lo agora em janeiro, mas precisa resolver essas pendências, né? Precisa se livrar se livrar entre aspas, né? De algumas estrelas do seu elenco para reduzir a folha salarial e para poder encaixar no orçamento o Vitor Roque no início do ano. O que é bem difícil, porque aí tem que optar por, sei lá, mandar o Lewandowski embora, aí tem que antecipar, né? Aí o Vitor Roque já tem que chegar para ser titular, né? Porque a ideia é o quê? O Vitor Roque ser preparado para substituir nos próximos, 10 anos, né? O Lewandowski ali no comando do ataque, para substituir o Suárez, que saiu antes, né? O Luis Suárez, que formava lá com o Messi, com o Neymar, aquele trio famoso lá do Barcelona. O Barcelona sempre se notabilizou pela presença de grandes centroavantes, né? Tanto que o Romário, o Ronaldo jogaram lá, né? Então, assim, o Barcelona sempre teve um atacante muito decisivo na sua história, nessa história de grandes conquistas aí nas últimas décadas. E o Vitor Roque vai chegar com esse status lá no Barcelona, de ser o grande atacante das próximas temporadas do Barcelona, né? Talvez ele não chegue já para ocupar esse lugar, porque o Lewandowski está lá, já foi eleito o melhor do mundo e tal, e ainda vai ter alguma lenha para queimar, mas a preparação do Vitor Roque vai ser nesse sentido, para ele assumir a camisa 9 do Barcelona pelos próximos, o Barcelona gosta de ter o jogador. Você vê quanto tempo o Messi jogou no Barcelona, né? O Neymar só não tá lá até hoje porque foi opção dele, Neymar sair, né? Mas o Neymar poderia encerrar a carreira no Barcelona se ele tivesse, na minha opinião, cabeça um pouco mais no lugar, assim, futebolisticamente falando. O Neymar direcionou muito a carreira dele na questão financeira. Ele sempre buscou melhores opções financeiras do que opções técnicas, né, como jogador. Então ele achou que ele ia ser protagonista no PSG, só que o PSG só é protagonista no campeonato francês. Ele foi protagonista no PSG, né? O problema é que o PSG só ganhou o francês. O PSG é um time doméstico, né?
E agora ele tá lá na Liga Árabe, no mundo árabe, jogando lá o Arabão, né? Que também teve uma compensação financeira. Ele tá lá por causa ele tá lá por causa do dinheiro. Todos que estão lá, Benzema, Cristiano Ronaldo, estão lá por causa da cifra que eles estão recebendo. Isso, né, eles não estão lá buscando desafio técnico, né? Eles estão lá por conta do contrato. E eu, no lugar deles, também teria ido, né? Pela oferta que eles receberam. Claro, O Neymar tá com 30 e poucos anos, né? Tem uma projeção aí de talvez mais uma Copa do Mundo. Você vê que ele veio pra seleção com uma preguiça danada de jogar, né? Tentou tomar o amarelo pra suspender. A gente vai falar disso aí depois, mas ele tentou muito tomar. E aí tá rolando aí um papo aí da... bastidor com o presidente da CBF também um pouco desconfortável. O José Carlos Araújo, né, que soltou essa notícia aí na rede social dele, o garotinho, dizendo que ele ouviu de alguém que tava lá no corredor, né, que teria imagem, mas as imagens foram abafadas por conta, né, das relações e tal. Mas assim, então você vê que o Neymar tá numa situação, eu acho até que ele vir para esses jogos aí das eliminatórias, ele tem motivação praticamente zero para jogar essas partidas aí contra a Venezuela, Bolívia. Talvez ele devesse ser convocado para jogar contra a Argentina. Esse jogo aí do Uruguai também tem um pouco mais de peso, mas as outras partidas, deixa o cara descansar. Mas é que eu acho que aí você quer mostrar que o jogador é maior do que ele é, na verdade, e ele não é maior que a seleção brasileira. E encerra de uma vez o ciclo dele. Ele já disputou duas Copas do Mundo, pela postura, zero, muitas vezes fora de campo, ele dá a entender isso, que ele se acha maior que a seleção brasileira. A impressão que eu tenho eu acho que o momento da seleção é outro. Teria que realmente você oportunizar jogadores que estão lá para servir. Você não tem que escolher onde a seleção tem que jogar, onde vai fazer o amistoso, onde vai fazer as eliminatórias. Você tem que cumprir o seu trabalho. E eu acho assim, a impressão que eu tenho é a seguinte, que a seleção brasileira como entidade tem medo de assumir que vamos abrir mão do Neymar, vamos seguir nossa vida sem o Neymar, entendeu? Parece que eles têm medo disso, E o Neymar, assim, tá há algum tempo já não dando a resposta, o resultado que se espera dele, né? A seleção, Neymar dependência e tal. Acho que o futebol brasileiro tem que procurar outras alternativas, outros jogadores, rejuvenescer a seleção e partir para outras ideias. Tá aí o Fernando Diniz, que é o técnico, que tem boas ideias, vai fazer 3 mudanças agora hoje, tem que, né? Ele fica refém dessas coisas, né? Talvez ele gostasse de aplicar outras ideias aí nesse projeto que ele está de passagem. Já tem notícia que o Ancelotti já desmentiu que estaria acertado. Então, de repente, o Fernando Diniz pode vislumbrar a chance de treinar a seleção numa Copa do Mundo, né? E aí ele tá meio refém para implantar as próprias ideias aí na seleção, né? Não sei. Claro que o Neymar tem o peso dele, tem a história dele, tem a importância dele, mas sei lá, né? 12:38. Daqui a pouquinho tem mais. Ale, daqui a pouquinho mais informações do Verdão por aqui. A gente vai falar sobre uma informação exclusiva nossa aqui do Rick Sport Clube. Coritiba terá a camisa rock and roll, camisa número 3, na partida diante do Cuiabá. Informação que trouxemos hoje pela manhã no nosso Rick Sport Clube no site. E mais sobre a escalação do Coritiba. Vamos ouvir o Matheus Bianchi também, autor de um dos gols na vitória contra o Galo. Tem bastante coisa legal. Inclusive, Coxa pode jogar na Vila Capanema, hein, TT? Vamos falar disso também. 20 anos da Licane. Daqui a pouquinho tem mais do Rubro Negro no Bate-Pronto. É isso, TT. Todos os detalhes da preparação do Atlético para encarar o Grêmio na quarta-feira, no próximo bloco. Wesley Carvalho ainda não testou exatamente o time que será utilizado, mas dá para explorar as tendências desse provável furacão da partida contra o Grêmio, confronto direto lá na Arena do Grêmio, hein?